23 de dezembro de 2015, 2 dias antes do Natal. Uma data que deveria ser de celebração, mas que se tornaria palco de um dos crimes mais intrigantes da década. Às 10h11 da manhã, uma ligação para o 911 quebrou a paz natalina de Ellington, Connecticut. Socorro! Minha esposa foi baleada. Teve um invasor na casa. Por favor, mandem ajuda rápido. A voz era de Richard Abate, 38 anos. Quando a polícia chegou, encontraram uma cena de horror. Connie DeBate, 39 anos, estava caída no porão da casa. Morta, um tiro na nuca, um tiro nas costas. Richard estava na sala, ferimentos leves no tórax, amarrado a uma cadeira. Ele parecia em choque, respirando com dificuldade. Foi um invasor, ele gritava. Um homem mascarado! Ele entrou, atacou minha esposa, me amarrou, eu tentei defendê-la. A polícia acreditou nele, inicialmente, mas havia algo naquela casa que contaria uma história muito diferente. Algo pequeno, digital, preso ao pulso de Connie. Um relógio Fitbit. Nos dias seguintes, Richard contou sua versão dos fatos repetidamente aos investigadores. Segundo ele, naquela manhã, Connie havia saído cedo para ir à academia, como fazia todos os dias. Por volta das 8h30 da manhã, Richard ficou em casa com os 2 filhos do casal, preparando-os para a escola. Por volta das 8h45, ele levou as crianças ao ônibus escolar. Voltou para casa. Estava sozinho. Connie ainda não havia retornado da academia. Às 9h da manhã, Richard disse que estava no porão quando ouviu barulho no andar de cima. Subiu e se deparou com um homem alto, usando máscara de esqui, dentro de sua casa. Ele tinha uma arma, Richard relatou. Começamos a lutar. Eu tentei desarmá-lo, mas ele era forte. Nesse momento, Connie chegou da academia. Richard contou que o invasor virou a arma para Connie. Eu gritei para ela correr. Ela tentou fugir para o porão, mas ele atirou 2 vezes. Eu tentei atacá-lo de novo, mas ele me golpeou, me amarrou naquela cadeira. Ficou me vigiando por uns 20 minutos, como se estivesse esperando algo. Então, de repente, ele saiu correndo. A história de Richard parecia plausível. Trágica, mas plausível. Apenas um problema. A tecnologia não confirmava nada disso. Os investigadores começaram a análise forense da casa e encontraram inconsistências. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma porta ou janela forçada. As pegadas de neve do lado de fora mostravam apenas as marcas do próprio Richard indo e voltando do ônibus escolar. Mas o detalhe mais devastador veio de algo que ninguém esperava: o Fitbit de Connie. Connie usava um relógio inteligente Fitbit que monitorava todos seus movimentos, batimentos cardíacos, até seus passos ao longo do dia. E aquele dispositivo havia registrado toda a manhã dela. Os dados do Fitbit mostravam que Connie estava se movimentando ativamente pela casa até exatamente 10h05 da manhã. Seus batimentos cardíacos estavam normais. Ela estava viva, caminhando pela residência. Richard havia dito que Connie foi morta por volta das 9h15, 50 minutos de diferença. Mas havia mais. Os dados mostravam que Connie tinha dado 1.216 passos naquela manhã até o momento em que seu coração parou de bater. A rota reconstruída pelos investigadores mostrava que Connie havia saído para a academia às 8h30, voltou para casa por volta das 9h10 e continuou se movimentando normalmente até 10h05. Não havia nenhum invasor às 9h15, porque Connie ainda estava viva. O sistema de alarme da casa também contou sua história. Havia sido desarmado às 9h09 da manhã, provavelmente quando Connie voltou da academia, e não foi rearmado depois. Se houvesse um invasor, o alarme teria disparado. Então, os investigadores descobriram o motivo. Ao investigar a vida de Richard, a polícia descobriu segredos. Richard tinha uma amante. Ela estava grávida dele. Connie não sabia de nada, mas Richard sabia que em breve ela descobriria. E um divórcio significaria perder a casa, a custódia dos filhos, ter que pagar pensão para 3 crianças. Mas se Connie não estivesse viva, ele teria tudo, inclusive uma apólice de seguro de vida de $500.000. Os investigadores reconstruíram o verdadeiro cronograma. Connie saiu para a academia às 8h30. Richard levou as crianças para a escola às 8h45.
voltou para casa e esperou. Connie retornou da academia às 9h10. Entrou em casa sem saber que aquela seria sua última manhã. Em algum momento entre 9h10 e 10h05, Richard confrontou Connie. Talvez ela tenha descoberto sobre a amante. Talvez ele simplesmente tenha executado seu plano. Ele a perseguiu até o porão. Atirou nela pelas costas. Depois, na nuca, execução. Então, Richard encenou toda a cena. Amarrou a si mesmo frouxamente na cadeira. Causou ferimentos superficiais no próprio corpo para simular uma luta. E ligou para o 911. Ele teria se safado, se não fosse por um pequeno dispositivo no pulso de sua esposa. Um relógio que não mente. Em maio de 2022, após anos de processo, Richard Dabate foi condenado por assassinato. Os dados do Fitbit foram a evidência principal. Uma testemunha digital, imparcial, precisa, irrefutável. Este caso mudou a forma como a tecnologia é vista em investigações criminosas. Nossos dispositivos, relógios, celulares, assistentes virtuais, sabem mais sobre nós do que imaginamos. E em um mundo onde tudo é registrado, mentiras se tornam cada vez mais difíceis de sustentar. Richard Dabate planejou o crime perfeito, criou um álibi elaborado, encenou uma invasão convincente, mas esqueceu de um detalhe. Não vivemos mais em uma era onde apenas testemunhas humanas contam histórias. Agora a tecnologia também testemunha, e ela nunca esquece. O assassino do Fitbit, um caso que provou que na era digital, cada passo que damos pode ser a diferença entre verdade e mentira, entre justiça e impunidade. Se você gostou deste caso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos comentários, me diga, você acha que a tecnologia ajuda ou prejudica a privacidade? Este foi mais um caso de Alma em História. Até o próximo mistério.